Hola, hola, bienvenidos nuevamente a nuestro episodio 12 ya de Podcastilla. Después de muchísimo estamos juntos nuevamente y a partir de ahora queremos iniciar nuevamente con este camino de traer informaciones relacionadas a empresas, a emprendedores, a formaciones, hablar de todo un poco. Sí, Osvaldo. realmente estuvimos ausentes un buen tiempo, pero fue para que nos extrañen un poco, ¿verdad? Y me asustó lo Diego acá como empezó gritándolo ya, ¿verdad? O sea, qué energía acumulada teníamos ya para comenzar con todo. Hace rato queríamos. Y mira, ¿con qué tema venimos hoy, ¿verdad? Volviendo a nuestra semilla, a esa semilla en forma de, esa pastilla en forma de semilla que dejamos cada semana. Ahora venimos retomando esa actividad nuevamente para poder dejar nuevamente esa semilla semanalmente, ¿verdad? Y qué apertura tenemos que justamente con hablar un poco sobre el coaching, ¿verdad? Y le tenemos al experto con nosotros, a nuestro mentor, amigo, socio, Anderson Carcot. Anderson, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, por decirnos sí para hablar un poco de esta maravillosa formación que tiene un antes y un después en nuestras vidas también, ¿verdad? Así Entonces, mismo. bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, né, primeiro pela invitação e também parabéns pela iniciativa de, como chamasse Osvaldo, semear, né, colocar Sí, na semente de algo tão importante para nós outros. Eu creio que nós somos experiência viva do que se pode acontecer quando nos despertamos, né? Esta autopercepção, autoconhecimento e começamos uma trajetória consciente, diária em nossas vidas. Por quê? E hoje trazemos sobre coaching, né? Sobre esta metodologia fantástica, que é uma metodologia que possibilita transformação, ao menos em meu caso foi essa palavra transformação. E quando nós outros nos damos conta, digamos assim, se percebemos que muitas vezes temos vontade, temos desejo, temos metas, Sí. objetivos, né? E muitas vezes nos frustramos porque não sabemos como alcançar. Nos desgastamos, até mesmo desistimos. E muitas vezes não sabemos o porquê e acabamos levando aquilo como algo normal. E não é algo normal. E isso aconteceu comigo há muitos anos e eu percebi que o que me faltava era uma metodologia. Eram técnicas, eram ferramentas que pudessem realmente me dar condições para que a transformação ou para que pudesse realmente atingir aquilo que nós outros tínhamos como desejo, meta, objetivo, né? Aquela vontade grande sem muitas vezes saber como ou até mesmo ter aquela sensação de conquista. E é por isso, muitas vezes, que hoje me identifico, sou apaixonado por esta metodologia. E alguns anos atrás montamos, inclusive, através do Instituto no Brasil e hoje, através do Instituto também acá em Paraguai, montamos nossa formação profissional Exacto. desta metodologia fantástica. Então, é um gosto maravilhoso falar sobre ela, contar o que ela fez em nossas vidas, o que tem feito em centenas de vidas, de empresas, de profissionais, de carreiras, enfim. É por aí. Exacto, y sí, tocaste ahí algo que yo creo que muchos buscamos o en búsqueda justamente de esa estructura, de llegar a un objetivo o de tener un propósito de vida mismo. Buscamos la formación y puedo hablar por la mayoría o con quienes compartimos esta experiencia de hacer la formación, que la mayoría llegamos al instituto justamente con esa búsqueda, o sea, buscando ese algo más, ¿verdad? Y realmente hizo un cambio, en nuestro caso, en mi caso particular, un cambio 360 en mi vida, ¿verdad? Entonces, para mí también es un placer hablar de esto y yo sé que le va a gustar a mucha gente eso, ¿verdad? sí. Es que
como dijo justamente Anderson, nuestro mentor, él en una etapa de su vida él empezó a buscar eso. Empezó a buscar y como todos sabemos, hay veces que nosotros necesitamos herramientas en nuestra vida, en nuestra rutina, en el día a día. Y las herramientas son para cortar el camino, ¿verdad? Entonces, en el momento en que nosotros sentimos la necesidad o nos sentimos estancados, ya sea en lo económico, en lo emocional, en el relacionamiento, en cualquier aspecto de nuestra vida donde estemos de repente un poco estancados, en ese punto es en donde nosotros debemos de buscar una herramienta, ¿verdad? Ahí es haciendo lo mismo, vamos a seguir con lo mismo. Entonces, teniendo las herramientas claras y claves, podemos cambiar o mejorar parte del aspecto de nuestra vida. En el momento en que yo particularmente busqué el coaching, ¿verdad? Como herramienta, en esa etapa fue hace 5 años atrás más o menos, venía un poco castigado la formación de coach por muchas personas que de repente utilizaron la metodología de manera inapropiada y corrompieron un poco el nombre, ¿verdad? Entonces yo me fui con un poco de prejuicio en el momento al iniciar mi formación y me deparé con totalmente otra cosa, ¿verdad? Es una herramienta que te transforma mucho desde el interior, ¿verdad? Entonces, si hay personas justamente que tengan esa necesidad de repente de una transformación interna inicialmente, es que así, es como una semilla, ¿no? Ya que nuestro podcast es en relación a semilla, la semilla internamente empieza a romperse para poder florecer. Y de la misma forma nosotros, y eso yo sentí en mi formación. Y hasta tuve 3, 4 años de digestión de la formación, que no es algo inmediato, no es que yo finalicé mi formación y yo ya salí cambiando todo y chutando todo. Decí lo que querés decir, que por eso aún No, espera, voy a terminar mi raciocinio. Y tuve ese periodo de digestión. ¿Por qué? Porque no es algo rápido, es como una dieta, un cambio de actividades. Es gradual. Entonces, a medida que parece que vos vas entendiendo mejor tu día a día, vas entendiendo mejor tu forma de ser, tu comportamiento, y ahí te vas entendiendo del motivo. Es por lo que yo pasé aquella vez ahí. Y de eso yo estoy sacando esa herramienta y poder conectando en mi día a día de mi vida. Entonces eso cambió mucho en mí y por eso que tuvimos justamente la iniciativa con Diego también de poder traer aquí en el español y poder aplicar también acá en Paraguay y para la gente que habla hispana, ¿verdad? No dejarle solamente a nuestros amigos brasileños con esta información, ¿verdad? É pura verdade. Temos que primeiro colocar por partes tudo. Vamos lá. Primeiro que nós, pessoas, temos nosso próprio tempo de las coisas. Então, a maturação ela é diferente de persona para persona. Algumas levam determinado período para conseguir, primeiro, absorver tudo aquilo, entender de que forma aquilo cabe em minha vida, né? E aos poucos ir colocando e fazendo uso de tudo que a metodologia traz para nós outros. Outras pessoas saem, talvez, com mais desejo, mais intensidade de já começar a viver aquilo para si, logo para os demais, e muitas outras pessoas saem de lá querendo solamente utilizar a metodologia para os outros. Então, uma das primeiras questões é a seguinte: eu não consigo levar vós a um lugar onde nunca estive, Sim. a um destino que nunca foi. E um dos males da humanidade é que muitas pessoas, infelizmente, querem indicar, direcionar, sugerir, né, coisas que não vivem, que não têm e que não conhecem. Então, essa é a primeira questão. A metodologia ela é fantástica e logo eu tenho que experimentar tudo em minha vida. Transformar aquilo que eu vejo como necessidade para estar apto
alegar ou levar ou ajudar alguém a fazer a mesma coisa dentro daquela necessidade que este alguém tem. Então, se é algo mágico, só que leva um tempo de maturação e entender tudo isto. Quando eu fui lá há muitos anos, na minha primeira formação, né, fui para buscar algo para mim. Senti essas dores que muitas pessoas sentem, não reconhecem, muitas vezes estão no piloto automático e não percebem. E eu aqui posso falar, já trabalhei com mais de 20.000 pessoas e nunca encontrei uma pessoa que não tivesse alguma dor. Sim. E muitas vezes a dor que falamos acá não é dor de dente, dor de mano. É essa dor interna, algo que não está bem. E vós falaste em várias áreas da vida acá. Pode ser relacionamento, pode ser área social, profissional, empresarial, personal, enfim. Temos situações que não estão de agrado a nós outros. Mas o piloto automático muitas vezes não nos deixa nem perceber que dor é esta. Assim, né? E vamos levando. Até quando chega um determinado período da vida, olhamos para trás e sentimos amargura, desânimo, depressão, enfim, uma série de coisas e percebemos que não somos felizes ou não somos realizados, mesmo tendo muita coisa material, e que não é. E vós falaste muito bem, é tudo a nossa vida, é o que nós outros construímos de dentro para fora. Tudo. Este é o questionamento. Então, quando vem uma metodologia, ferramentas, técnicas, que nós outros podemos, ao seu tempo, colocar em aplicabilidade para mim, perceber a transformação, mudança, o resultado diferente, logo, nossa, delicioso este café. Diego, prova este café, é maravilhoso. Oswaldo, prova este café, é maravilhoso. Mas não é a realidade, e é o nosso tempo. Muitas e muitas pessoas, muitas vezes, fazem a formação, saem de lá, e aí eu creio que muito também tem influência do meio que nós outros estamos inseridos. O meio, muitas vezes, nos faz a continuar vivendo da mesma forma, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma. Então, eu sempre digo para todas as pessoas que passam pela formação e criam essa aliança com nós outros, nós teremos que ser novas pessoas lá fora e nós temos que persuadir pessoas a se perceber. Sim. Não deixar que sermos persuadidos e continuar fazendo, pensando na mesma forma. É difícil porque... Muito difícil. Porque la mayoría están en el piloto automático y están en ese... Es más fácil... Mira, es de la vida. Así en el sentir diario muchas veces nosotros vemos que lo negativo más rápido te absorbe que lo positivo. Es que yo veo así. Es que aprendimos a sobrevivir. Somos un país sobreviviente nosotros. No aprendimos a vivir realmente, ¿verdad? Sí. Que es lo que... un poco yo me di cuenta, ¿verdad? O sea, hablaste del piloto automático, ser más presente, ser más consciente de todo lo que hacemos en el día a día, ¿verdad? Y la metodología ayuda muchísimo para eso, ¿verdad? Sí. Y hablar de la metodología, muchas veces la gente piensa que uno va y para ser coach o solo para mí, no. Cuando hablamos de la metodología, hablamos de lo profesional, hablamos... De los bloqueos, las heridas que yo resuelvo conmigo mismo. Después ya eso extrapola hacia lo relacional, lo más cercano a nosotros. Entonces es un cambio 360 si es que nos permitimos, ¿verdad? É preciso desmistificar algo acá, inclusive que Oswaldo trouxe acá há 5 anos atrás, quando ele resolveu fazer a formação, mesmo tendo dúvidas, né, com relação a tudo que se falava no meio. Então, é uma coisa que precisamos desmistificar. Existem nomenclaturas e que ajudam a isto. Primeiro, estamos hoje acá falando sobre metodologia do coaching, que é maravilhosa, encantadora, que eu sou apaixonado e que creio que se apaixonaram também. A metodologia, que é uma das metodologias mais usadas em todo o mundo. Sim. Desde a Europa, Estados Unidos. Hoje, um profissional de coaching muito bem formado é um profissional hoje que está presente em todas as grandes organizações do mundo.
porque tem valorização. Y aprovechando, antes de pasar también a eso, en relación a eso, hace poco leí un artículo, no recuerdo exactamente, pero hablaba justamente del posicionamiento del coach en grandes empresas, en donde prácticamente sería, vos tenés la formación, Diego no tiene, y ambos tienen el mismo perfil para un cargo gerencial, pero por tener vos la formación de coach tenés prioridad. O sea que ya es un punto en una escala de comparación donde se le da más valor al que tiene la formación. ¿Por qué? Por cuestión de gestión emocional, por cuestión de planificación y por muchas otras herramientas que ya maneja dentro de la metodología del coaching para poder aplicar a la empresa. Perfecto. Y lo principal, aplicado primero en la vida. Porque alguien que viene con una vida desorganizada difícilmente va a organizar una empresa. E esta é uma realidade lá fora. Sí, exactamente. Então, essa desmistificação começa nesse papel. Quando falamos sobre o que estava acontecendo há alguns anos atrás, desta difamação, estamos falando do coach, que é o profissional que supostamente é formado na metodologia e tenta aplicar ou trabalhar como coach. Então, nunca se falou, eu nunca encontrei, e creio que nunca vamos encontrar alguém que hable mal da metodologia. Sí. Hablamos de um profissional que talvez seja mal formado para aplicar a metodologia. Por isso que nossa formação é a maior carga horária do país. E nós hacemos virtual, nós hacemos online. Por quê? Porque precisamos viver cada minuto tudo que a metodologia traz para nós outros. Tanto é que vocês passaram. A partir do segundo dia, são 8 dias de imersão, a partir do segundo dia, vivemos cada tópico, cada conteúdo, cada ferramenta aplicando em nós outros e aplicando em alguém, sabendo como aquilo funciona e onde vas realmente levar a pessoa. Então, é muito mais profundo e aplicável. Por quê? Porque sabemos da sensibilidade que é realmente amanhã sair e dizer sou coach e sua vida vai passar em minhas mãos, sua empresa, a gestão, seu investimento eu vou querer cuidar. Sim. Então, você é muito sensível e temos que estar muito preparados para tudo isso. Não é o caso. Muitas pessoas vão na formação solamente querendo o certificado para provar ou, enfim, não sabendo nada. Perdão aqui, até mesmo um tom de uma certa revolta, porque é revoltante. Sim. É revoltante. Eu conheço muitas pessoas que eu não hablo que é coaching e não aceito a formação que eles têm, porque elas na formação de 20 horas, 30 horas, online, não viveram absolutamente nada do que a metodologia traz. Saíram de lá solamente com certificado, podendo dizer em el mercado que é coach, colocando em seu currículo que é coach. E aí a empresa, logicamente, vai levar muito em consideração aquelas pessoas que têm a formação de coaching, e amanhã ele vai para dentro da empresa, ele não sabe absolutamente nada. Sim, não deve demonstrar. Aí fica feio para quem? Papel de coach, papel de coach. E não é a verdade. Hoje, por que as empresas, hoje na Europa não existe uma empresa que não tenha um coach contratado dentro da empresa? Por quê? Porque esta pessoa ela tem tudo em suas mãos, ferramentas para trabalhar, investimento, planificação, organização, mudanças, pessoas, profissionais, construir dentro das empresas onde ele está, em treinamento. Ele pode sim ter a capacidade de levar as linhas pares de líderes, o líder coach. Sim. Ele sai de dentro da nossa formação, ele sai formado como analista de perfil comportamental. Sim. Logo, ele tem condições de fazer engenharia de equipe dentro de empresas. Perfil comportamental. Aqui está. Engenharia de equipe dentro de empresas, onde se a empresa necessitasse fazer, tinha que pagar 30, 40 mil reais no Brasil, por exemplo, para fazer tudo isto. Então, é muito mais válido contratar uma pessoa, um profissional que esteja ali todos os dias, desenvolvendo esse trabalho. Sim. Desenvolvendo. E esta pessoa bem formada, provavelmente, ela tem autoliderança, autogestão de sua vida. Logo, ela está capacitada a ir para dentro de uma empresa, cuidar de negócios, cuidar de pessoas.
Agora, se eu tenho solamente um certificado, me chamo coach, vou para dentro, olho para a minha vida e como está a minha vida? Porque a realidade hoje, não sei, ainda não conheço toda a realidade do Paraguai, mas a realidade do Brasil hoje, 95%, por exemplo, dos líderes estão lá mandando pessoas, mas não tem autoliderança nenhuma, autogestão nenhuma. Então, pessoas que estão com alto nível de burnout, estão doentes, depressivas, né? E muitas vezes não tem organização, não estão com sua vida destruída lá fora. Y eso es lo importante, Anderson, que recalcaste luego en relación a la metodología del coach. Trae herramientas para identificar perfiles, comportamientos, Tudo. y poder ayudar a personas. A partir de ahí sacar lo mejor de cada porque persona, ¿verdad? Prácticamente vos estás, hoy en todas las empresas vos trabajas con personas. En todos los lugares que vaya, trabajas con personas. ¿Y qué es lo más complicado y los mayores dolores de las empresas y de las organizaciones? Es contratar personas y trabajar con personas. Hoje existe, nós temos nossos cursos de ventas, liderazgo, comunicação, enfim. Tudo. E a primeira maior técnica do mundo hoje é reconhecer pessoas. Sim. Entender de pessoa. Anderson, me perguntam muitas vezes em todos os lugares qual que é a grande técnica de um vendedor moderno, de ventas, de um vendedor moderno hoje. Reconhecer cliente. Sim. Não entender de produto. Reconhecer o cliente através do seu perfil, temperamento, tudo mais e entregar como ele gosta. Sim. Porque isso que dá conexão, relacionamento, né? É isso que faz as coisas acontecerem. Vamos para dentro de uma empresa. O que faz uma empresa crescer? Pessoas. Sim. Agora, pergunta para um líder se ele consegue construir ou dizer para nós outros qual é a persona do colaborador dele, do funcionário dele. Não tem constituído. Ele nem sabe a engenharia de equipe, ele não sabe nem os perfis de quem ele tem em mãos para gerenciar. Logo, eu vou tratar ou cuidar ou direcionar todos da mesma forma? Não. As pessoas são diferentes, Sim, mas todas têm talento. Sim. Quando eu tenho essas informações, essa percepção muito rápida, logo sei de que forma vou ser mover em Diego, em Osvaldo, que forma lhe gusta para que ele ame estar onde estás, ame a empresa que ele representa. Então, são situações, para nós outros a gente pode falar que são mais simples, não é verdade? E que com o tempo, com a aplicabilidade, se torna simples para quem tem toda essa metodologia em mãos. Sim, é assim mesmo. Então é fantástico nessa coisa. E traz, eu hablo muito bem, porque temos aí centenas de empresas que mandam alguém, né, a fazer a formação ou nos contratam para ir dentro da empresa. Então acaba sendo um custo-benefício para a empresa. Investimento mesmo. Investimento total. Sim, é uma inversão. Porque a maioria das pessoas que saem do primeiro módulo de nós outros dizem assim, já se pagou. Sim. Teria que pagar de novo para o segundo? Não, é um pago só. Meu Deus, o que eu vou fazer depois que sair do primeiro módulo, que vou fazer dentro da minha empresa, já se pagou tudo isso. Não tem nem preço que vou fazer de la mudança ali. Sí. Y solo con el reconocimiento nada más de... Eso es algo simple, así hablando como dijiste, lo Anderson. Es algo simple, pero algo tan fuerte en reconocimiento de perfil en la empresa. Yo no le puedo tratar de la misma forma a dos personas siendo que son diferentes, ¿verdad? Inclusive en la criación de nuestros hijos pasa eso, ¿verdad? Nuestro casamento, nuestro hijo, yo hablo en todos los treinamentos, né? Estou casado, é meu segundo casamento, mas estou casado há 20 anos, né? Agora em meu segundo relacionamento, e quando tudo isso entrou em minha vida, salvou meu segundo casamento. Que percebemos que éramos, mais de amor, percebemos que éramos totalmente diferentes, como somos. Sim. E está tudo certo. Nos amávamos, nos amamos, sendo diferente um do outro. E está tudo certo. Né? Mas quando entra uma metodologia que te dá essa visão do mundo, de como somos, de como as pessoas são, qual é a realidade, eu tenho uma palavra aqui, não sei se nem vou falar no espanhol,
é tirar um fardo de las costas. Quitar un peso de la espalda. Porque se queremos viver na vida mudando as pessoas, querendo que todo mundo seja igual nós outros somos. A verdade é esta. Nossos filhos e tudo mais. Queremos saber, inclusive, da vida deles, sabemos o que é melhor para eles. Eu tenho 2 filhos. Depois que também a metodologia entrou em minha vida, hoje sou melhor amigo de meus filhos. Eles dizem por quê? Porque eu aprendi a entender que tudo era sobre eles, não mais sobre mim. Eu tenho a minha vida, minha forma de pensar, o que me gusta. E eu tenho que entender que meu filho, minha filha, também tenho deles. E eu, como um bom coach, tenho que entender isto e dar direção conforme vai fazer sentido da direção. Para eles, não para mim, como papá. Não dentro da minha visão do que eu penso. Sí, porque eso es lo común en los hijos, que los padres quieran inculcarle el camino que de repente nosotros soñamos hacer y queremos que nuestros hijos vayan por ese mismo camino, creyendo que eso es lo mejor. Pero no entendemos lo que ellos Eu errei por muitos anos com meus filhos. Sí. Errei. Tanto é que ambos coloquei, pedi perdão para ambos. Depois, quando chegaram na idade, vieram também a ser a formação. Também levam a metodologia. Então, se criaram sua carreira hoje, já tem, e muito também baseado hoje dentro de uma metodologia, a qual eu não tive na idade deles, Sim, nem sabia. Isso aqui entrou na minha vida de 40 para 41 anos, quando me sentia no fundo do poço. E conta essa minha história. Me sentia no fundo do poço. Talvez se eu não tivesse conhecido, não sei nem se não havia feito bobagem, aquela coisa que muitas vezes passa na nossa cabeça. Mas era o sentimento que eu tinha. Não tinha ferramenta, não tinha algo, mas e a hora? Faço o quê? Olha para cima, não tem nem como sair dali. E é o que muitas pessoas, talvez, ouvintes que estão com nós hoje, talvez tenham esse sentimento, que é normal. Y cada vez es más común ese sentimiento. Anteriormente, no sé también si por falta de... Hoy las redes sociales aceleran mucho el proceso de comunicación, entonces yo no sé si anterior a eso ya había esa caso de suicidio, caso de depresión, pero hoy es muy excesivo el caso de depresión, personas que se suicidan, personas jóvenes que desean, adultos inclusive. Entonces no haya una faja etaria común. Antes era en la adolescencia, en la juventud, que es un área de una etapa de cambio hormonal que puede causar esa... La etapa más sensible. Más sensible, pero en adultos, por ejemplo. Ver hoy se ve en adultos también la depresión. Entonces ahí, en teoría, un adulto tendría que tener mayores herramientas y conocimiento para poder gestionar mejor sus emociones, pero por lo visto no. É que nós outros temos uma linha de hablar, de buscar conhecimento, e isso é um dos passos que foi feito estudo, e hoje temos a psicologia positiva, mas muitas vezes estamos numa linha preocupado, por que adoeceu, o que faz para sair da doença, e nem uma linha para entender por que uma pessoa é feliz. Sim. O que leva uma pessoa a ter uma vida de realização? E o que seria esta vida de realização? E o que seria felicidade para você? Não existe poucos estudos que levam a esse conceito. Sim. Né? A metodologia do coaching traz esse conceito. Sim. Traz esse conceito de cortar muitas vezes o cordão umbilical. Sim. Daquilo que nos prende, daquela concepção, mindset que nós criamos com crenças limitantes, enfim, desde nossa infância, né? E que muitas vezes vamos aceitar esta vida, esta forma. Vamos aceitar as dores. Porque muitas vezes trazemos referência até mesmo da nossa família. Não, meu papá sofreu, então eu também não tenho problema sofrer, tá tudo. Sim. Então, quando vamos para uma nova visão, primeiro é clarear tudo, onde estamos, como estamos, o que pensamos, quem somos. Este é o processo da metodologia. Aí, depois, é outro processo, onde queremos estar, como queremos ser, onde vocês querem estar daqui 1 ano, 5 anos e como, né? E quem verdadeiramente vocês são. Aí entra essência, propósito, missão, visão, que nós outros ajudamos através da metodologia a criar a base fundamental de vida para cada um, né? Começamos por aí, inclusive. E que para muitas pessoas nunca ouviram falar, isso não é criado ainda. Logo, é a mesma coisa que nós outros construirmos um prédio sem alicerce. Sim.
vai ruir. Sem base. Vai sem base. Então, quando começamos a perceber, começamos a fazer um viés cognitivo diferente. Não mais um atalho para tudo aquilo que estamos afundados com problemas que convivemos desde a infância. É mudar esse viés cognitivo para algo que, opa, peraí, como pode ser diferente naquilo que me gusta? Que cada dia me fazer mais feliz. Essa é uma forma nova de fazer uma reprogramação mental e tudo mais. Anderson, é vós que faz tudo isso? É Oswaldo? Não, não é. Esta é a metodologia que traz o melhor de cada ciência. Neurociência, da terapia, da psicologia, da PNL. Ele é um mix de coisas que temos em mãos para trabalhar tudo isto e levar o nosso coach, nosso cliente a ter isto muito bem concedido. E aí com os passos concretos para legar onde realmente queira. Então, é um processo maravilhoso. Quanto melhor o coach, mais rápido isto pode acontecer para o cliente, né? Porque o coach ele tende a tendência de muito rapidamente levantar todo esse estado atual, levantar onde realmente a pessoa quer, entende meio o contexto onde ela está inserida, o que é muito importante. Que muitas vezes ela te traz histórias que é mentira, criação fictícia da própria cabeça de ela. Então, se é algo, e nós outros temos que ter essa habilidade e conhecimento de perceber, será que tudo que vós tem como referência do seu momento e mundo atual é verdade? Sim. Então, e o encantador que nós outros não vamos lhe abrir nada, ter ferramentas que fazem a pessoa perceber que, inclusive, o que ela imagina hoje é mentira. Porque a própria neuro traz para nós outros que nosso cérebro é o cérebro mais mentiroso do mundo, que mentimos todos os dias para nós mesmos. Isso não sou eu que estou Imagínate hablando. que fuerte eso en relación a que podamos ver, por ejemplo, ¿estoy viviendo una realidad o es algo ficticio en mi cabeza el día a día? ¿Y dónde sabemos? ¿Cómo identificamos, verdad? Si lo que yo estoy viendo diariamente es algo real o es algo creado por mi cabeza. Agora vai para os jovens. Sim. Você parou para analisar o que hoje os jovens estão criando de pensamentos? E logo os pensamentos geram emoções e sentimentos. Então, a primeira coisa é perceber o que está gerando de pensamento na cabeça de nossos jovens. Agora, esses pensamentos são reais ou são ilusórios, fictícios? Porque nós outros não encontramos hoje alguém que leva a alguém olhar um futuro maravilhoso. Sim. Eu não sei de onde vocês estão inseridos hoje, mas percebe um pouquinho, para por um momento e faça uma análise do seu mundo real, do seu dia a dia, da sua sociedade que vós está inserido e percebe quantos por cento se habla de coisas buenas e quantos por cento durante o dia se habla de coisas malas, de problema ou de um futuro com muitos problemas ou pior do que estamos vivendo hoje. Qual que é a realidade? Não é falar de coisas buenas. Não. É antever algo que vai ser pior do que hoje. De onde isso vai nos levar? Então, assim, como que uma criança que não tem esta linha de comunicação, esta linha de uma prof levar eles, como uma criança vai olhar para o futuro e dizer assim, uau, eu vou ter um futuro lindo e maravilhoso e feliz. Não se trabalha isso em escolas. Não se trabalha. Não se trabalha isso em escolas. As crianças hoje, de onde estão inseridas, estão vendo cada vez mais criminalidade, bandidagem, horrores da política, de outras profissões. Então, como que quando chega a ser jovem, ela cada vez mais está enclausurada, não sei se está certa a palavra, enclausurada aqui, com medo de tudo isso que se foi plantado. Hablando de eso, nada más, Anderson, en relación, justamente, comentario de por qué los adultos no quieren tener hijos. De 10 personas que vos le pregunte, te dicen porque en un mundo con tantos problemas no quiero traer una criatura. Y yo soy partidario de tener hijos, ¿no? Entonces, yo muchas veces defiendo mi tesis, por decir así, de mi postura en relación a tener. Si personas de bien no tienen hijos,
¿cómo va a cambiar en el futuro? Si personas de bien no están haciendo. O sea, yo a mis hijos les considero personas de bien, porque yo sé la formación que yo le voy a dar a ellos en relación al bien. Entonces, yo estoy formando personas para poder entregarle a la sociedad de aquí a... Uno le entrego de aquí a 14 años más o menos, y a otro le entrego de aquí a 16 años a la sociedad. Y son personas de bien, ¿verdad? Van a ser personas de bien. Son, ya digo, con la afirmación porque voy a estar presente en el nombre de Dios en ese proceso, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay esa contradicción. Y lo que vos dijiste, las personas no quieren tener por el miedo a traer un ser a un mundo que ellos ven caótico, que ellos ven ¿verdad? muy corrompido. Foram criados assim. Sí, entonces ese miedo justamente que vos comentás en relación a ese entorno, es para que más o menos manejen. Existen herramientas que te van a ayudar a vos poder gestionar eso. O sea, no, hay el problema, pero hay la solución, ¿verdad? Entonces, es como todo problema tiene una solución. Enfocarte en lo importante, como decía en relación a la psicología positiva, o te enfocas en el problema o te enfocas en la solución. Los dos te desgastan energia. É tão verdade, assim. Algumas pessoas me dizem muitas vezes, quando passam por nossos treinamentos, formações, outros treinamentos e cursos, enfim, quando nós outros hablamos ou construímos um planner de ação, onde vas a cambiar muitas coisas, a mentalidade, tal. E muitas pessoas até dizem, sim, mas não adianta solamente eu fazer isto. Adianta sim. Sí, imagínate. Se cada um tem essa mentalidade de fazer sua parte, ao menos vamos mudar na nossa concepção, ao menos dentro de nossas famílias. Sí. Porque se tivermos amanhã centenas de pessoas onde cada um estiver mudado e fazendo sua parte, já é uma plantinha no mundo. Sí, já é sí, uma sí. semente no mundo. Agora, se eu vou aceitar tudo isso, Es una menos. não vamos a cambiar nada. Aí No, y eso es un árbol menos que fue plantado. Só temos a aceitar. Sim. Existe um estudo que se começou nos Estados Unidos, né? E a psicologia estudou muito, porque uma das palavras que falamos muito e valorizamos muito é a resiliência. Sí. E cada vez mais, dado o mundo que temos que ser resilientes, né? Sim. Então, se a resiliência no âmbito físico é a recomposição, né? No âmbito de psicologia é nós estarmos preparados e nos recompormos frente a obstáculos e problemas e tudo mais. Mas muitas vezes a gente se recompõe e tudo mais e aceita as coisas. E acha que aquilo amanhã é normal, que todos estão vivendo, passando aquilo, e é fato, e logo eu sou resiliente, então está caindo pedra todo dia, eu sou resiliente, e todo dia eu vou olhar e esse obstáculo vou ultrapassar. E começou-se um estudo há alguns anos atrás de que esta resiliência e aceitação diminui a força mental. Então, dentro, inclusive, agora é um novo tópico de nossa formação. Já faz 2 anos que estou estudando muito isto e estamos trazendo esta fortaleza mental depois de ser resiliente. Sim. Para não entrar em aceitação. Sí. Então, assim, somos resilientes, trabalhamos resiliência, mas o que vai me levar a decolar, a obter sucesso, realizações, felicidade, vai ser minha força mental. Sim. De não aceitar nada e saber que nós outros podemos alcançar aquilo que nós outros queremos. Vós falando uma certeza, nós outros podemos ter solução para todos os problemas, a não ser a morte que eu sou cristão, não creio. De repente é uma solução também. Pode ser que amanhã sim, não sabemos desse mundo. Sim. Mas hoje, por exemplo, tudo tem uma solução. Sim. Agora, se eu me entrego, sou resiliente, aceito tudo, tipo, a minha vida está fadada a isso, eu sou resiliente e vou aguentar. Vou aguentar, mas é assim mesmo a vida, não é assim. Sim, não exatamente. Eu creio, o ponto de e aí salindo inclusive um pouco da metodologia, mas eu creio, por ser cristão, que não foi a vida que Deus criou e nos colocou e nos deu para nós. É a que elegimos. E aqui temos escolha e aceitamos. Sim. Então, não basta ser resiliente, temos que continuar cada vez mais fortificando, e aí entra muitas coisas de neuroplasticidade, né? Continuamos cada vez mais fortificados acá.
Porque não é a idade, não é onde vós está, não é o que vós tenê, é o quão forte vós é aqui, porque está tudo aqui. Y cada vez tenemos que ser más fuertes ahí. Tenemos. Hoy con la cantidad de información que circula en poco tiempo en nuestra cabeza, tenemos que ser fuertes. Mas também é a escolha, Oswaldo. Sí, A escolha do que vós se alimenta hoje no digital. sí. Porque tudo que está ali no digital é verdade? Não, mais de 90% é mentira. Conhecimento de muitas pessoas, aonde prova que aquilo é verdade? Muitas vezes é tese. Sí, una hipótesis. Tese. Muitas vezes não é verdade. E quantas pessoas eu vejo replicar conteúdos de internet que quando hablo e olho aquilo lá, me vou e pesquisar tudo mais. Não, aquilo é uma tese. Ou é algo de alguém, da cabeça de alguém. Nós outros estamos falando de uma metodologia comprovada no mundo todo. De mais de 30 anos. Comprovada com resultado. Não é tese, é metodologia comprovada. Então, se não é mais alguém que vai lá para ganhar, como ele chama? Cliques, seguidores, enfim, se tornar... Não cuidem muito disto. Cuidem do que estão se alimentando, creendo e levando para a sua própria vida no dia a dia. Cuidem. Y principalmente yo digo, Anderson, que hay que cuidar porque en la metodología hablamos mucho del auto. Y esa falta de autoconocimiento es mucho más riesgoso todo lo que consumimos A gente tem, inclusive na nossa formação, temos um período, um tópico que falamos sobre mente consciente, subconsciente, inconsciente, o que gera, a trilha que faz, o que vai para o inconsciente, que nós outros chamamos de nosso porão, subconsciente chamamos de nossa biblioteca, da nossa memória curta, enfim. Mas para vocês terem uma noção, eu tenho um alto valor de investimento em muitas formações e imersões em São Paulo, Goiânia, Rio, muitos lugares no Brasil e fora, e muitos lugares onde fui em cursos diferenciados, tinha vários conceitos diferentes para mente consciente, subconsciente e inconsciente. E ali com o Diego me falava, me ensinava, tá ok. E lá com o Oswaldo em outro curso me falava totalmente diferente. Quando comecei a me despertar de buscar realmente a verdade, comecei a ficar doido. E agora? O que realmente é? Peguei, comecei a estudar, comecei a compor um raciocínio lógico e fui buscar uma pós em neurociência. E lá na pós em neurociência que eu consegui compreender, de fato, e muitas coisas que veniam, inclusive, de cursos de muita gente que é buena, não é a verdade. Sí, y eso es importante que dijiste, Anderson, en relación al raciocinio lógico. Hoy lo que nosotros vemos y sentimos mucho en los jóvenes es que ya vienen con esa carencia de raciocinio lógico. Ya vienen con una carencia de una autocrítica, de analizar la información, no dar nada como hecho, hasta dar por lo menos una digestión, ¿verdad? Ver si es o no es, ¿verdad? Si no, ya agarran como algo hecho ya y se aferran a aquello como que eso es verdad. Mas o perigo estás nisso hoje. Tem pessoas que sentam com vós e lhe discutem algo e vós pergunta, ok, entendo, mas qual é a fonte desta informação, deste conteúdo? Não. ¿Viste en TikTok? No TikTok, no, por favor, não estou falando mal das redes sociais, das plataformas, não é isto. Sí. Es del contenido de la plataforma. Contenido, las personas. Sí. Porque as pessoas hoje podem fazer você seguir adelante ou desistir. Sim. Querer viver ou se matar. Sim. Tem tudo que você quiser encontrar está lá. E ainda pessoas afirmando aquilo lá e chancelando. Sim. Então, tem que se ter um cuidado muito grande com relação a isso. E não nos preocupa com nós outros que já somos maduros e vividos. E nossos jovens? Sim, minha preocupação é os jovens. E os jovens? Sabemos o que llega. Tienen más acceso a redes sociales, a todo, y vuelan con eso. Então, quando eu não tenho a escolha de começar a ter na gestão de tudo, inclusive gestão de alimentação de conteúdo, de conhecimento, e saber de que pessoa vem. Porque uma coisa aqui, vamos lá, inteligência artificial, que é a palavra da vez, o que hablam. Logo que a inteligência artificial começou-se a ser propagado, eu parei e era um tanto cético.
Opa, mas de onde vem, como que é constituído? Eu queria entender isso. Fiz uma pós em inteligência artificial. Curta na pós, mas era genericamente para entender este conceito. Eu entendo aí muito pouco de inteligência artificial, né? Fiz somente um lapidado para entender como se constitui tudo isso. E fiquei maravilhado. Sim. Porque, mira, inteligência artificial, ela foi criada, toda a plataforma, a maneira de condensar e entregar um conteúdo, mas este conteúdo foi criado por pessoas. Sim, depende da persona. Tudo foi alimentado à máquina para que ela, na forma mais simples, rápida e um contexto muito mais aperfeiçoado, o raciocínio, né, entregasse para nós outros novamente. Sim. Mas alguém criou isso, não foi a máquina. Foi uma persona com muito estudo e tudo mais que criaram todo este conhecimento. Desde a época que começou a existir vida. Então, nada é. E hoje está lá. Está lá, para a nossa disposição. Então é algo assim que a gente tem, né? Dias e dias e horas e horas e horas. Na inteligencia artificial lo que más me llama la atención es la máquina tiene capacidad de acceder a todas las informaciones que tiene en cada neurona ahí guardadita, ¿verdad? En la cabeza. Nosotros también tenemos. El ser humano también tiene esa capacidad, solo que va perdiendo con el tiempo. Porque no ejercita. Exactamente. Perdemos el famoso, a veces, no me recuerdo dónde, pero tiene que estar ahí, en algún momento voy a recordar. Entonces, pero perdemos esa agilidad de conexión en informaciones que tenemos en la cabeza. ¿Y qué pasa? Normalmente accedemos ante situaciones de conflicto o situaciones de peligro o situaciones o que nuestra mente cree que es peligro, ¿verdad? O situaciones que nos sobreexigen, ¿verdad? Y eso es lo que yo veo. Yo soy un tipo que demasiado le llama la atención lo que es la parte neuronal, cómo funciona. Por eso también empecé a investigar mucho en relación a inteligencia artificial, cómo conecta, cómo funciona. Y ese es un tema totalmente aparte que vamos a abordar. No, de hecho que hablar de esta metodología es un... Sí, es muy amplio. Es muy amplio, o sea, amplio. Se puede hablar muchísimo. Por área podemos ir desglosando para poder... Inclusive esos 8 días de la formación en coach, yo le veo poco trabajo. Es mucho tiempo hoy justamente por la exigencia... o sea, la mayoría de las personas que participan, poder quitarle todo ese tiempo del día a día es un poco difícil. Mas algo que nosotros, pensando nisso, e nos diferencia hoje, uma das coisas que eu acho que é clave, nós temos um contrato de caminhar com nossos alunos formados por resto da vida. Contrato vitalício. Sem custo algum. ¿Por qué, Anderson, esto es loco? No, porque ainda continuamos sendo personas e continuamos dependendo um do outro. Então, podemos sair da formação com dúvidas, sair da formação querendo muito mais, tal. Então, sempre terá alguém de nosso instituto, seja cá em Paraguai, em Brasil, à disposição para caminhar juntos, para que nós outros possamos realmente cada vez mais ter condições e não vamos a lugar nenhum sozinho, muitas vezes, ter condições realmente de alcançar aquilo que queremos. Sim. Então, nosso instituto, acá em Paraguai e lá em Brasil, é o único instituto que tem este contrato assinado vitalício de caminharmos juntos até o resto de nossas vidas. Então, estamos chegando ao final de nosso podcast del día, ¿verdad? Y agradecerte a Anderson por decirle sí a esta idea, a este proyecto que te fuimos a ofrecer y con mucha predisposición dijiste que sí. Hoy estamos en Paraguay ya con el instituto trabajando en capacitaciones, oratoria, ventas, trabajo con mujeres, liderazgo, estamos trabajando ya con empresas y se vienen muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, este es el principio de algo muy grande y estamos ya preparando formaciones para Asunción y el resto del país, ¿verdad? Entonces, muy pronto vamos a tener nuestra formación acá en Paraguay ya con el primer grupo.
que estén atentos, ¿verdad? Que estén atentos a las redes sociales del Instituto Anderson y se vienen muchas cosas más que van a ser muy beneficiosas para profesionales, para padres de familias, para madres, para hijos, para todos, ¿verdad? Entonces, Sí. estén muy atentos que se vienen grandes cosas realmente. Y quería dejar una reflexión nada más como para cierre también del podcast, esta apertura nuevamente después de un tiempito, ¿verdad? Como comentó Anderson, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y la primera decisión que tomamos es cambiar nosotros mismos. Yo tomo una decisión, es el primer anillo de cambio. En consecuencia viene nuestro primer anillo, que es nuestra familia. Segundo anillo, amigos. De amigos va aumentando la epidemia, ¿verdad? Entonces, la única manera de nosotros tener un cambio sustancial, si nosotros deseamos tener un cambio real en el país, en nuestra sociedad, ¿dónde comienza? Con nosotros. En el momento que nosotros tomamos la decisión, vamos a empezar a hacer ese anillo de cambio, Sí. ¿verdad? Entonces, si vos tenés esa decisión, bueno, yo quiero cambiar, quiero que el gobierno cambie, quiero que el país cambie, quiero que la educación cambie, pero vos no estás cambiando, no estás aportando nada. Nosotros hoy, el traer al instituto a Paraguay, nosotros sentimos la formación en coach, tuvo un cambio sustancial en nuestra vida y en nuestro entorno social. Eso llevó a cabo que nosotros querramos traer eso a Paraguay. Y el traer eso a Paraguay, ¿qué repercute? Querer cambiar a Paraguay, cambiar la mentalidad de la gente, ver que comienza todo a través de uno mismo. Entonces esa es la semilla que nosotros queremos dejar el día de hoy. Hacete una pregunta. Yo me quejo del gobierno, yo me quejo de la educación, yo me quejo de salud. ¿Y qué estoy haciendo para cambiar? Entonces, sembrate esa duda hoy y que esa semilla germine en relación a qué estoy haciendo y qué debo hacer. Entonces, agradecido, Anderson, por venir acá, por decirle sí a Paraguay, y Diego también por insistir a que iniciemos nuevamente nuestro podcast y poder darle seguimiento ahora de manera Constante continua, ya. constante y semanalmente, y dejamos esa semilla a todos los oyentes ahí en el interior a que se hagan esa pregunta. Nos vemos já já em nossa Excelente. formação. Gracias, gracias. Bora.